Muito bem, mais uma vez a gente se reúne para fazer o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos praticamente terminando o capítulo 8º, Emancipação da Alma, onde nós vamos ver eh, mais um fenômeno anímico, né? Que é da dupla vista, é o item 7º. As questões vão do 447 a 454A. Bom, depois vem um sumário, um resumo do que é a emancipação, o capítulo 8º, a emancipação da alma, que é feito por Kardec. É muito interessante. E no final eu vou até sugerir que a gente leia com antecipação esse capítulo para a próxima semana, porque ele acaba, esse item, na verdade, ele acaba fechando esse tema que dá margem à dúvida. E pode ser que ainda hoje tenhamos dúvida do que nós já estudamos. Então, vai ser muito importante para que a gente possa ter essa visão do todo aí, né? Bom, a emancipação da alma, como a gente já viu, são aquelas oportunidades, aqueles eventos que nós temos quando quer dizer, nós espíritos, a alma, né, que é o espírito encarnado, ele se afrouxam os laços, ele como que se separa, mas a separação não é total. A separação total é o desencarne, ninguém está desencarnando, então estamos nos emancipando. Isso acontece em várias situações. O mais comum é o sono, mas também a gente pode acontecer que isso seja durante o estado de vigília. Então, mesmo acordados, despertos, a gente pode ter contato com com essa situação de emancipação da alma. Então, nós vamos estar falando de dupla vista. A dupla vista, ela também foi chamada por Kardec de segunda vista. Eu entendo, particularmente, tá? Eu entendo que segunda vista me parece mais apropriado, porque a nossa primeira vista, vamos chamar assim, é a capacidade nossa de ver com os olhos. Então, nós estamos vendo através do nosso órgão óptico, né, que é esse aparelho, né, que torna as coisas tornam visíveis para a gente. A luz reflete no objeto, né, incide, quer dizer, no objeto, e reflete na nossa visão, nos nossos olhos. E aí nós processamos isso e acabamos tendo a consciência ou a percepção do que nós estamos vendo, que na verdade é o reflexo do que a luz incide sobre o objeto e vem em direção a nós, nos nossos olhos. Então, na verdade, nós estamos vendo esse reflexo da luz que incide. Quando apaga a luz, nós não vemos nada, porque não tem nada que está refletindo, incidindo sobre o objeto, para que a gente possa perceber. Acendeu a luz, aí a gente vê tudo de novo, porque a luz artificial natural, ela vai e nos evidencia o que a gente está vendo. Então, essa é a primeira vista, vamos chamar assim. A segunda vista, ou a dupla vista, é um outro tipo de percepção das coisas, que não precisa nem de iluminação. Então, é a visão espiritual. Então, é a alma que está vendo. Isso ocorre na emancipação da alma, seja de forma assim, que o corpo entre em transe, entra naquele estado assim de torpor, enfim. E aí o espírito, quer dizer, a alma, ela vê outras coisas, ela começa a ver além da visão material. Mesmo porque o corpo está ali com os olhos fechados, tá ali dormindo, né? Ou pelo menos não está no estado de vigília. Então, a questão 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista tem relação com o sonho e o sonambulismo? Então, já falamos aí que foi o tradutor fala que Kardec usou as duas expressões, mas ele quer aquele itemzinho número 1 ali, né?
mas essa tradução resolveu aceitar como dupla vista, né, o termo. Aí os espíritos falam, tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Por que ele está falando isso? Lembrando que estamos tratando da emancipação da alma. Então, tudo isso tem a ver com a emancipação da alma. Então, essa primeira frase é sobre isso que ele fala. Então, não é que é tudo a mesma coisa, é tudo igual, mas é sim, pertence a um grupo de percepções, né? O de manifestação, que não é mediúnica, assim, mas um evento, né? Chamado de emancipação da alma. Então, tudo isso não é mais do que a mesma coisa. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. Então, é a visão da alma. É a alma que está vendo. E a alma não precisa de olhos para ver. Ela vê com o perispírito, na verdade. Então, ela pode fechar os olhos, ela pode... Por isso que na mediunidade tem gente que se assusta, não quero ver espírito, e enfia o travesseiro assim, né? E fica com a cabeça embaixo do travesseiro e continua vendo. Porque, na verdade, é o perispírito que está vendo e reflete no corpo. Então, isso é mediunidade. Então, está vendo o espírito que não quer ver, ainda que feche os olhos, coloque o travesseiro na cabeça, tá? Mas é porque é um outro tipo de evento que está ocorrendo, um tipo de ocorrência que está acontecendo. Então, a dupla vista é a vista da alma. Então, quem está vendo é o espírito encarnado. Aí ele pergunta, e é permanente a dupla vista? É para sempre? Aí os espíritos falam, sim, a faculdade sim, mas o seu exercício não. Então, ora pode acontecer, ora pode não acontecer. Mas ele fala, inclusive, que nos outros mundos, nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Então, a faculdade é permanente. E aí ele dá até exemplo. Os espíritos no mundo mais adiantado se desprendem mais facilmente e podem se comunicar de forma mais fácil. Às vezes eu falo para vocês, e tem gente que já deve ter achado que eu falei alguma coisa que não batia muito bem, que é que eu tenho comigo, isso é opinião minha, e isso aí me leva a pensar nisso, me leva a concluir isso, né? Uma das coisas que me leva é que quando a gente tiver mais evoluído, nós não vamos precisar de telefone, porque a gente pode se colocar em comunicação pelo pensamento, que é exatamente isso que diz aqui, né? A gente vai poder se desprender mais. Hoje, nós não estamos ainda nessa condição. O que segura a gente? É justamente o nosso nível moral. Vai saber o uso que a gente faria disso, né? Então, por isso que muita coisa não acontece ainda, porque nós não estamos preparados. A nossa moral não está num nível apropriado para que a gente tenha mais conhecimentos, mais habilidades, né? Mais faculdades desenvolvidas. Então, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Então, pode falar, pode, enfim, pode se comunicar de várias maneiras. Também a vista dupla é para a maioria dessa turma que vive nesse outro mundo, né? Uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Olha só que interessante. É uma pessoa que está no estado sonambúlico, não aquele sonâmbulo natural. Vamos esquecer um pouco daquilo. A criançada que anda de noite, que fala, que tem que ficar atrás, porque senão pula a janela, atravessa a rua, essas coisas aí, né? Então, esse é o sonâmbulo natural, rústico, né? Que não tenha assim esse polimento do sonâmbulo que fala que é essa faculdade que a pessoa tem de se emancipar, né? Então, pode ser comparado aos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão porque eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros.
Então, por isso que para a gente é mais fácil esse tipo de coisa. E pode até ter essa, essas comunicações, né? Então, a dupla vista, sim, ela é permanente. Mas, no nosso caso, o exercício ele é meio intermitente. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E às vezes, e muitas vezes, precisa de alguém para encaminhar isso, para poder fazer isso acontecer, que é normalmente o magnetizador, que ele vai, através da palavra, através dos fluidos magnéticos, ele consegue trazer a pessoa para essa condição de sonâmbulo. A questão 449, a dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Espera aí, é uma coisa que já vem comigo ou eu posso desenvolver? Os espíritos dizem, na maioria das vezes ela é espontânea, ou seja, ela é natural, ela vem com a pessoa. Ela eu estava vendo aí um comentário de um pesquisador, né, sobre esse tema. O nome dele é Adilson Mota. Ele tem é muito interessante, tem umas palestras boas também no YouTube, quem quiser, tiver interesse, procura lá, Adilson Mota, e procura sonambulismo, hipnose, esse tipo de coisa, aí vamos ver, magnetismo, e ele tem umas falas boas. Talvez até no final desse nosso estudo, vamos ver a possibilidade de trazer ele para comentar, falar com a gente sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. A gente reservaria uma segunda-feira para poder falar desse tema. Quem sabe? Depois a gente faz uma votação aí, vocês dizem se vai bem ou não, né? Isso aí. E claro, depois tem que ver com ele se ele tem espaço na agenda, né? Então aí, quando os espíritos dizem que na maioria das vezes ela é espontânea, mas a vontade também, muitas vezes, desempenha um grande papel. Então, com isso ele está dizendo, né, os espíritos estão dizendo, é possível desenvolver isso através da vontade. Agora, é aquele negócio, né? Desculpa, acabei nem falando do comentário de estudiosos, aí, como é o caso da Dilson. 10% da população, em geral, é sonâmbula, ou então tem essa capacidade de se emancipar da alma. Então, pode ser um sonâmbulo. Esse sonâmbulo não natural, tá? Sempre falando do sonâmbulo, esse que pode ver através de obstáculos, esse que pode ir até longas distâncias, né? Assim podes tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem essa faculdade de dupla vista, e nisso a que chamas visão. É interessante que bem lá no passado, em outros países, no Brasil também teve evento desse tipo de coisa. As pessoas cobravam por essas atividades. Então, elas enxergavam longe, elas até mesmo o futuro, né? E podiam e cobravam por isso. Então, essas leitoras da sorte, esse tipo de coisa, é algo que pode ser desenvolvido, né? Claro que a pessoa tem que ter alguma predisposição para isso e acabam até cobrando por causa disso, né? Então, Mas cuidado com os espíritos zombeteiros, né? Claro. A questão 450, a dupla vista é suscetível de se desenvolver pelo exercício? É mais ou menos a mesma pergunta que foi feita anteriormente, né? Sim, o trabalho sempre conduz ao progresso, e o véu que encobre as coisas se torna transparente. Então, ele faz essa comparação com a gente tem essa capacidade e é como se descortinasse um véu, como se abrisse um véu, para que pudesse ver as coisas, né? E aí, a questão 450A, essa faculdade se liga à organização física? Por que ele fez essa pergunta? Porque na mediunidade existe sim um componente físico.
Aliás, tem que ser, porque senão não é médium, né? Então, ele tem que ser esse telefone entre os dois mundos, esse intermediário entre os dois mundos. É o físico. A coisa se processa no campo mental, mas é através do físico que efetivamente se exercita a mediunidade, muitas vezes com doação de material, tudo isso. E aí ele pergunta, e essa faculdade se liga à organização física? Aí os espíritos dizem, claro que sim, por certo. A organização desempenha o seu papel, a organização física, mas há organizações que se mostram refratárias. Tem algumas que não tem jeito, né? Mas, sim, pode-se dizer que sim, que essa faculdade está ligada à organização física. Mais adiante, eles perguntam, então, o Kardec pergunta, de onde vem que a dupla vista pareça hereditária em certas famílias? Não é cenas, é certas, né? Aí os espíritos dizem, semelhança, né? Similitude de organizações, que se transmite como as outras qualidades físicas. E depois, desenvolvimento da faculdade por uma espécie de educação, que também se transmite de um para outro. Então, o que ele quer dizer com isso? É que, da mesma maneira que a mediunidade, também a emancipação da alma, quer dizer, a dupla vista, né, que é esse fenômeno, né, da emancipação da alma, também pode ser hereditário, pode passar de pais para filhos, né? E depois a educação é que vai, assim como na mediunidade também, a educação vai tornando cada vez mais apurada, mais melhorada, né? Mais útil, se podemos dizer assim. E depois também pode, aí que ele fala que também se transmite de um para outro, poderia ser até aprendizes aí, mas o foco dessa pergunta é justamente a descendência, a hereditariedade, né? Pode se transmitir, sim, de pai para filho, de pais para filhos, né? Aí, a questão 452, até aqui está tudo bem, alguém gostaria de fazer algum comentário? Pode ficar à vontade, a gente dá uma paradinha aí. Ou pelo menos para não cansar tanto, né? Eu queria fazer uma pergunta. Pois não. É a Quando Fernanda. ele fala isso, Tá. com relação a esse 449, que ele fala que a segunda vista desenvolve-se espontaneamente, ou pela vontade daquele que é adotado. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um conhecido que ele tem o desdobramento, ele não precisa estar dormindo para estar desmembrado, assim, para desmembrar. Ele pode estar vendo um filme com a esposa dele e acontece o fenômeno. Então, isso se enquadra nesse Com certeza. 449? Com certeza. O que está acontecendo? Ele tem dupla vista, porque ele está vendo eventos. E o que Isso. fala que ele vê? Você Ele sabe? disse que, por exemplo, ele consegue ver o filme, ele vê a esposa, vê o filme que eles estão vendo, ele vê tudo. É como se ele tivesse, é estranho, né, pra gente, mas é como se ele tivesse fora do corpo mesmo, vendo toda aquela situação. É dupla vista. Agora, ele Não, deve. peraí, ele tá vendo Estou mesmo. tentando exemplificar para saber se enquadra nesse 449, né? Mas o que mais que ele vê? Ele só vê assim, ele só se desdobra? Só isso? Ele vê Isso, a imagem ali da isso. Ah, então ele não está vendo o mundo espiritual. Então, é dupla vista isso, Não, porque... ele não está vendo o mundo espiritual, ele está vendo a Não, própria... não. A dupla vista, ela vê o material, ela vê, inclusive, a pessoa, ela pode... Então, ela tá vendo ali o que está circundando ela. Quando entra em contato com os espíritos, aí é outra coisa. Bem. No momento, assim, que ele deu o exemplo, quando ele estava assistindo o filme, por exemplo,
ele não estava vendo outras pessoas, mas acontece também dele ver outras pessoas. Então, Dele ouvir, por exemplo, ele está aqui entre a gente, ele está aqui, ele chegou, ele já aconteceu também. Só que tá. como ele não tem o conhecimento, eu acho que ele fica um pouco tolhido, né? E esse que chegou é encarnado ou desencarnado? Oi? E esse que chegou, que ele está falando, São os desencarnados falando para ele. Ele ouve as vozes e ele fala, ele chegou, ele chegou. isso, então é evidência, porque ele está vendo Uhum. espíritos. Inclusive, foi muito bom você tocar nesse ponto, Fernanda, porque a gente acaba fazendo confusão entre vidência e dupla vista. Uhum. Mas ao longo desse estudo, ao longo dessas perguntas aí que Kardec faz para os espíritos, a gente vai explorar mais, vai saber mais, vai ficar mais patente. Mas a vidência, ela está relacionada com a visão do mundo espiritual ou de espíritos, né? Já a dupla vista, ela vê aqui o ambiente, ela vê o quarto, ele está presente aqui na sala e ele vê o que está acontecendo no quarto. Isso. Ou então, ele está aqui na sala e ele vai numa outra casa de alguém. Então, isso é dupla vista. Tá? Então, Tá a dupla certo. vista vê coisas à distância, vê... Então, porque ele está vendo com a visão espiritual, com a alma. Uhum. Então, aí, a alma tem mais liberdade. Ele poderia muito bem aproveitar isso. Ele vive aqui ou vive Sim. aqui mesmo? Não, claro que, sei lá, se está longe ou não, eu só estou falando da... Não, ele mora no Rio de Janeiro. Então, é que eu esqueço que você está no Rio. É. Tem uns casos interessantes que a pessoa está sentada tal, e ela fala, olha, está vendo um incêndio em tal lugar, tal hora, tal, tantas Uhum. estão sendo queimadas, tal, aí vai pesquisar e é isso mesmo, tal hora, tal dia, houve um incêndio numa cidade bem longe de onde a pessoa está. Então, o que é isso? Aí é dupla vista. É dupla vista. Uhum. Então, também fiquei na dúvida. Está vendo o Vamos ver o que próprio... é a dúvida da Kátia. Ele está vendo o mundo em que a gente vive. Está acontecendo alguma coisa lá no Rio de Janeiro e a gente está vendo aqui. Essa é dupla vista. Então, eu estou um pouco confusa também, porque como é que a gente chama essa visão do mundo espiritual que se tem quando se está você está adormecido, mas você já está acordando, é aquele momento assim de torpor, que você não está nem dormindo, nem acordado, e você tem uma visão do mundo espiritual. Isso é dupla vista, não? Isso é evidência? O que é isso? Como você está falando assim, então você está tendo uma vidência. Você está vendo o espírito, o mundo espiritual. Então, esse é um fenômeno mediúnico. Quando é o caso do amigo da Fernanda, que está ali vendo o filme, e ele está vendo o que está acontecendo na sala ao lado, se o filho está dormindo, está acordado, e ele descreve tudo aquilo. Então, isso é dupla vista. Ok. Então, dupla vista, você não vê o mundo espiritual. Não necessariamente. Você pode, se você começar a ver e o espírito começar a estar dando orientação, tudo, então isso é mediunidade. Aí nós estamos falando de evidência, né? Luiz, eu acho que para simplificar, a dupla vista, a segunda vista, ele é um fenômeno anímico, ele não tem contato com o mundo espiritual. Quando tem um contato com o mundo espiritual, se passa a ser mediúnico, certo? Exatamente. E o que é a visão, então? A visão é a dupla vista ou é a vidência? Mediúnico. Se você estiver vendo o mundo espiritual, tá? Então aí você está tendo um fenômeno, uma atividade mediúnico. Tá? Então é sempre... Entendi. Qual que foi a preocupação de Kardec quando ele colocou esse capítulo, Emancipação da Alma? Para ele falar, olha, existe um fenômeno também que o espírito, ele se desdobra, tá? A alma se desdobra, ela se emancipa do corpo, e aí ela tem mais liberdade.
Então, não é mediunidade. Ele não vai, quem falar através do corpo, se falar, vai ser o próprio espírito, a própria alma, e não um terceiro. Porque se ele servir de intermediário, tudo aquilo que liga um mundo ao outro, seja através de informações, de comunicação escrita, verbal, né, o que seja, então nós estamos falando de mediunidade. Então, Luiz, eu acho que eu sei a resposta disso, mas eu queria só confirmar. Quando as coisas... É normal, quanto mais a gente estuda, perceber e certas coisas começarem a acontecer com a gente, com mais frequência? A gente fica mais atenta, né? Você está aprimorando algumas capacidades, sim. Você está estudando, vai se abrindo para aquilo, o interesse. Sim, o processo nosso de aprendizado é uma grande alavanca para a gente, né? A partir de algum momento que você toma contato com realidades, com conhecimentos, você vai desabrochando para algumas coisas. Então, realmente tem interesse, tem uma série de coisas aí. Mas internamente você está processando aquilo. Sim, você pode ter, como foi falado aqui, ó, que as pessoas podem desenvolver espontaneamente ou por vontade. E dentro dessa vontade está o interesse, está o estudo, tudo isso. Sim, Sandra, pode falar. Eu tenho uma dúvida, eu não sei se faz sentido com o que vocês estão falando, mas eu queria aproveitar para até esclarecer para mim. Por exemplo, já aconteceu comigo, acontece muito. A pessoa perde alguma coisa. Aí eu vejo, por exemplo, a mais recente, a moça que trabalha comigo falou, olha, eu perdi minha correntinha de ouro. Eu falei, eu fiz a oração e eu vi a correntinha no pescoço dela. Aí eu falei para ela, você não perdeu. Ela veio para Monte Alto e ela era lá de Belo Horizonte. Ela tinha achado que tinha perdido no hotel. Eu falei, você não trouxe a correntinha, você tem ela, você não perdeu. E eu vi a correntinha no pescoço dela, mas ela não estava com a correntinha. Não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não. Olha, pode ser um tipo de um símbolo, né? Que você entendeu que ela não perderia aquilo, como uma dica, sabe? Intuição. Alguma coisa assim, uma intuição. Então, eu acho que não daria para dizer que é dupla vista, porque você não viu ela, assim, porque a dupla vista é ver, de verdade. Você vê, com todos os detalhes, com tudo, situações, e às vezes até momento no tempo, em algum momento no tempo, pode ser no passado, pode ser no futuro. Então, a dupla vista é uma visão mesmo. Ou presente. Né? Claro, no presente, sem dúvida. Né? E, então, aí pode ter sido alguma intuição, alguma coisa que pode ser sua realmente, né? Que se expandiu até lá, mas efetivamente, como dupla vista, eu acho que não daria para dizer que é. A menos que você viu ela, você chegou a ver assim, ela fisicamente, tudo, assim, perfeitamente. No pescoço dela. Eu olhava para ela, eu via a correntinha. Embora ela estivesse sem, eu via. Então eu falei, eu não tinha perdido. Aconteceu mais alguma coisa, assim, em relação... Um exemplo. Aí depois, assim, outras situações, não com a mesma, né? Não nessa mesma ocorrência. Uma carteira de trabalho, um dia que eu não achava também, como eu trabalho em RH, né? Aí eu também fiz a minha oração, aí eu enxerguei ela dentro da gaveta, e ela estava mesmo bem assim. Agora sim, o pessoal que trabalha comigo já acostumou, acaba me procurando para pedir para eu, para eu ajudar a achar. É que minha mãe tem muito disso também, né? Ela me ensinou a fazer a oração da Salve Rainha, e a hora que fala mostrai-nos Jesus, a gente pede o que a gente está procurando, sabe? E aí vem a visão assim para mim, da onde que pode estar, né? Eu acho que aí estaria mais para dupla vista mesmo, porque você está vendo onde é que está ali. Você viu na gaveta, com os detalhes, onde é que está umas outras folhas em cima, sabe? Com detalhes ali. Então, eu diria que se foi isso, né? Na oração, você se emancipa.
É um momento que você tem essa possibilidade. Eu peço também, né? Eu não deixo ele de lado, mas eu faço a oração lá da Salve Rainha, conforme minha mãe sempre ensinou, né? A gente fazer isso. O E magnetizador, ele dá a condição para a pessoa, para o encarnado, né, se colocar em posição de ter isso, ou espontaneamente, tá? Mas nesses casos, assim, é mais espontaneamente que acontece, ou então com a própria vontade do espírito, ou naturalmente mesmo, né? Como o caso do amigo da Fernanda. Eu acho que eu vi a Ana Paula levantar a mão e abaixou rapidinho. É isso mesmo, Ana Paula? Não, na verdade, boa noite. Na verdade, assim, eu tinha sempre entendido essa dupla vista, ou vista dupla, muito em referência a Jesus, né? Porque não era a mediunidade o que Jesus tinha. Jesus tinha a capacidade de ver o perispírito de todo mundo que estava em volta dele. Tanto que o Kardec fala que ele estava praticamente ligado ao corpo por muito, assim, muito próximo, né? Ele estava muito mais desligado do corpo dele. Então, eu sempre entendi essa dupla vista como não é que não vê o mundo espiritual, mas como uma propriedade do espírito, dependendo do avanço moral dele também. Tanto que acho que é na 449, que ele vai falar que é uma questão de evolução moral também, né? Então, é uma capacidade do espírito. Então, quando ele fala de anímico, eu sempre entendi que era uma capacidade do espírito. E a mediunidade, na verdade, é comunicação simples, né? Você tá se comunicando, o médium está se comunicando com o espírito. Então, eu sempre separei essas duas coisas, mas agora eu fiquei na dúvida. Não, desculpa se colocou dúvida, mas eu acho que a sua colocação sobre Jesus é o que faz com que a gente também entenda melhor. Quando os laços se tornam mais tênues, né, o corpo e a alma, então é quando quando tem essa flexibilidade, né, se torna mais flexível, então é quando se dá a emancipação. Então, Jesus devia ter isso sob controle total, ou seja, ele tinha uma ligação, ele fazia a hora que ele queria essa flexibilização, né, dessa ligação corpo e espírito. E aí sim, ele tinha toda uma visão, ele sabia o nome das pessoas, chamava pelo nome, ele sabia o que a pessoa tinha. Ele, quando curava, ele ia direto no ponto para curar. Por quê? Porque ele tinha essa visão. Então, ele devia ser assim, nossa, devia ter essa condição invejável. Hoje, o que nós temos? Nós temos algumas pessoas que têm essa capacidade e que está ainda encaminhando, porque a condição moral dele não permite fazer muito mais. Vocês imaginem isso aí sendo mal aproveitado. Quer dizer, alguém que utilize isso com finalidade bélica, sabe? A pessoa invadir, está aqui num lugar e vai até o campo do inimigo, vai saber o que estão fazendo, vai saber tudo. Então, você imagina, e isso é possível, por que não? Mas também deve ter permissão no meio de tudo isso aí, não deve ser assim, à torta e à direito, essa invasão na vida das pessoas. Mas Jesus tinha moral suficiente para saber o que está acontecendo a perder de vista, né? Então, eu não sei, para mim, o seu exemplo, Ana Paula, ele facilita ainda mais o entendimento disso, que a dupla vista é uma capacidade de emancipação da alma, do encarnado, onde ele pode ver com o espírito até onde ele pode chegar. Isso pode ser quilômetros de distância. O exemplo que a Verinha deu é de Swedenborg. Ele estava num lugar, acho que em Londres que ele estava, e aí tinha uma reunião de pessoas iminentes. Inclusive, uma delas tinha a loja, isso está na Revista Espírita, tinha a loja que estava no meio do incêndio, que poderia ou não pegar fogo. E ele pode perguntar, e a minha loja, número tal, o fogo já chegou nela? Falou, não chegou ainda. E ele ia descrevendo o que estava acontecendo. Então, marcaram o horário, marcaram
o dia, toda a condição ali. Quando eles foram para aquele lugar, principalmente esse que tinha a loja, ele viu que a loja dele não pegou fogo, mas algumas lojas no quarteirão, assim, na sequência, todas pegaram fogo, todas se incendiaram, né? Então, isso é dupla vista. Ele saiu, assim, espiritualmente falando, né? E foi até o local, muitos quilômetros de distância, e ele ia transmitindo o que ele vendo. Ele estava lá assistindo tudo e falando com o público, as pessoas que estavam ali com ele, né? O grupo de pessoas. Bom, a pergunta segue, Ana Paula. Ainda está confuso ou eu compliquei mais ainda? Não, não complicou, mas é porque eu estou imaginando o que seria a capacidade do espírito no que se refere ao mundo espiritual. Então, se eu entendi direito, conforme o espírito vai evoluindo moralmente, é como se esse véu fosse, então, se descobrindo. Então, o mundo espiritual vai se tornando uma realidade para ele, como esse mundo material é real para nós, é isso? Isso, seria exatamente. isso? Agora, olha só, na questão 448, ele fala exatamente isso, de mundos mais evoluídos, ou seja, menos materiais. Olha a resposta dos espíritos, que sim, ela é permanente, mas no exercício não, porque ele está falando do nosso mundo. Agora ele fala, nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada, ou seja, também dá para, através da fala, não só o pensamento, mas a fala. Então, em mundos mais evoluídos, significa mundos onde a moral é mais elevada, porque sempre as coisas estão atreladas à moral. Isso que é importante a gente ter sempre em mente. Tudo aquilo que a gente tem de capacidades, de níveis que a gente chega, está tudo assim limitado pela nossa moral. O nosso mundo só não é mais intelectualmente mais adiantado porque a nossa moral ainda não está equivalente. Então, nós vamos precisar dar um salto moral, vamos precisar melhorar a nossa condição moral para que a gente tenha acesso a mais descobertas, mais conhecimento. Então, à medida que a gente for fazendo isso, nós vamos melhorando. E isso acontece também com uma série de outras coisas, inclusive com a dupla vista. Então, mas aí também tem uma coisa, Ana Paula. Aqui ele segue falando, também a dupla vista é para a maioria uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, isso que nós estamos falando, que você perguntou sobre ver o plano espiritual, aí é o caso sonâmbulo. É sonambulismo, que você entra em contato com o plano espiritual. A dupla vista, você está vendo o que está acontecendo no plano material. Não, Verinha, tem também, não é exclusivamente o sonâmbulo entra em contato com o mundo material, aí seria, o mundo espiritual. Aí seria, aí já estamos no campo da mediunidade. Sempre que envolve espíritos... Aí é mediunidade. Sempre que porque eu vou dar eu vou fazer mais uma pergunta, mas eu não quero complicar muito. Não, por favor. E olha, se a gente vai sair, nem que seja para repetir tudo de novo, buscar informações, a gente esmiuça o assunto. O que é importante é que a gente realmente entenda. Não é um capítulo fácil, tanto que Kardec depois ele faz o resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da vista dupla. É a questão 455, que nós não vamos ver hoje. Então, ali dá para ver que ele se preocupou com isso, sim. Mas pode falar, Ana Paula. É porque eu fechei o meu entendimento desse, não mudando o contexto, imaginando um espírito de um grau de elevação, por exemplo, como Jesus, o que seria ele encarnado nesse planeta? Então, para ele, não havia nenhum mistério, o mistério que nós temos, né? Que nós enxergamos esse mundo tridimensional, né? Dessa forma como a gente enxerga agora, é uma questão da nossa evolução e também por conta de a gente estar encarnado nesse corpo.
né? Tem pessoas que conseguem uma amplitude maior dessa visão, mas de acordo com o avanço moral dela, ela não consegue ver esse plano espiritual, ela consegue ter um alcance de visão maior dentro desse plano material, mas conforme ela vai evoluindo, então eu não estou mudando o contexto, não estou falando de um mundo de regeneração, por exemplo, estou mantendo no mundo de provas e expiações, porque eu já ouvi comentários, por exemplo, no caso do Chico, tinha momentos que era mediunidade, tinha momentos que não era mediunidade, que era essa dupla vista. Ele conseguia enxergar o perispírito, tanto que, eu acho que foi numa das palestras aqui, eu não tenho certeza, mas que ele chegou a pedir, que é uma mediunidade que ele tinha, que era muito forte, dele ver o perispírito da pessoa, né, e ver, por exemplo, algum tipo de doença que aquela pessoa estava, como fala? Desenvolvendo no perispírito. E, então ele sabia, e o Emmanuel falava para ele, não, você não pode dizer para essa pessoa, porque você não sabe se isso vai reverter numa doença ou não. Então daí ele teve um momento que ele pediu para que essa mediunidade fosse, não é rebaixada, nem desligada, mas o volume diminuísse. Então tinha momentos que era dupla vista e não era mediunidade. Por conta do avanço moral dele. Então, é nesse sentido que eu estou só na dúvida, porque eu sempre entendi o anímico como capacidade do espírito, né? O anímico é a capacidade dele, é o desenvolvimento dele. A mediunidade é a comunicação, ou seja, eu não preciso necessariamente ter aquele avanço moral, né? O espírito vai se comunicar comigo, né? E o nível de comunicação é que depende da minha moralidade. Eu não quero complicar, mas é porque eu estou com... Não complica. Agora, quando você falou de um espírito como Jesus, imagine, realmente, ele tinha a visão muito mais ampliada, porque ele não enxergava só com os olhos físicos. Então, ele tinha sim, podemos dizer que ele tinha dupla vista e muito mais, assim, aprimorada do que qualquer um que já passou por aqui, pela Terra. Até mesmo que Chico, que quer que seja. Tem, por exemplo, o caso bom, mas é evidência, né? No caso do Divaldo, dizem que ele não dirige, nunca dirigiu, porque ele confundia encarnado com desencarnado. Ele via, então, a evidência, né? Não é o caso. Mas no caso de você ir até um determinado ponto, num determinado lugar, perto ou longe, não importa, e das pessoas que estão aqui nesse mundo, então você está vendo, você está tendo a capacidade de ver além dos olhos. Essa segunda vista, essa dupla vista. Então, é uma coisa assim, que certamente nós vamos chegar lá um dia, onde a gente vai poder ver o nosso campo de ação visual vai ser muito mais aprimorado. Então, por isso que realmente Jesus era um ponto fora da curva de todos os espíritos que passaram por aqui, né, no planeta. Então, Ana Paula, tem uma coisa também que é importante, é que o sonâmbulo, ele está totalmente desligado do corpo, né? Totalmente em termos, né? O sonâmbulo é aquele que o corpo está dormindo, né? E aí ele vê com os olhos da alma mesmo, né? E ele, inclusive, é o sonâmbulo que pode descrever as doenças, tal, né? E que a gente tem, tal. E a dupla vista, ele se emancipa, né? Não dormindo. Ele entra num estado mais ou menos de êxtase e vê por alguns minutos, por alguns momentos, o plano, o plano não, outros lugares. Deixa um pouquinho avançar um pouquinho mais para frente e vai tocar justamente nesse ponto, no que a Verinha acabou de falar, tá? Tudo bem. E, bom, eu ainda estou preocupado se não está mais complicado do que quando estava antes de começar o estudo, tá bom? Mas a gente vai depois voltar a discutir. Vamos... Ninguém vai sair com dúvida, né? E se sair na próxima, a gente Bom, e a gente vai também buscar pode informação. mudar o nosso ponto de vista, tá, Ana Paula?
Não, é só uma discussão sadia, eu estou só tentando entender as coisas. Não, isso eu acho que é perfeito. Eu acho que o valor de estudarmos juntos é isso, é compartilhar as dúvidas. Às vezes a gente não tem a dúvida que o outro tem, e aí vem como uma luva, um exemplo como que o outro tem, né? Como foram dados alguns exemplos aí. E aí Kardec pergunta também, é verdade que certas circunstâncias desenvolvem a dupla vista? Olha que interessante. E os espíritos falam que sim. A doença, a proximidade de um perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo se encontra, às vezes, num estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos do corpo. Então, mas isso aí, a gente nota o seguinte, o corpo não está, nós não estamos dormindo. É um estado particular que permite ao espírito ver o que não podeis ver. Aí é a dupla vista. Então, não, mas isso desde o começo a gente está falando que realmente a dupla vista, a pessoa Um estado particular. Ela está em vigília, ela está como, vigília. Vamos pegar o exemplo lá do amigo da Fernanda, né? E depois a gente passa para também para outros exemplos. Mas o que acontecia com esse rapaz? Ele assistindo televisão, ele, apesar de estar com a atenção voltada para o filme, saber o que está acontecendo, tudo, ele sabia mais algumas coisas que estavam acontecendo à volta dele, né? Às vezes envolvendo espírito, às vezes não. Então, se não envolve espírito, ele estava sabendo o que estava acontecendo ali, em volta da casa, nos outros quartos, no local distante. É evidência. Não, velho. Não. Dupla vista. Aí já... Deixa eu voltar de novo. Então, o seu amigo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. O filme, estava vendo a esposa, os filhos, estava tudo ali do lado. Mas digamos que tivesse uma criança dormindo, um dos filhos dormindo no quarto, ele tinha consciência do que estava vendo o que estava acontecendo ali. Depois ele vem em volta da casa. Tudo isso é dupla vista, tá? Porque é no campo material. É tudo o que está acontecendo à volta. Agora, se ele fala, olha, está vindo um espírito aí também, tal. Seu avô está chegando, tá aqui, já está aqui com a gente, tal. Então isso, apesar de ser dupla vista, mas também está ocorrendo uma vidência. Ele está vendo o plano espiritual. Então ele está vendo o que está por fora e está vendo ali. Então dá para perceber, dupla vista tem a ver com o mundo que nós vivemos. É uma extensão da visão. É assim, uma expansão da capacidade visual. Já a vidência, ele está vendo um outro plano, está vendo espíritos. Ainda que só esteja o espírito no meio da sala, a sala toda ele reconhece como sendo material, tudo, mas está vendo um espírito ali em pé, então aquilo é vidência. É como se ele estivesse em outra dimensão. Ele invade outra dimensão, exatamente. Isso. Lembrei de uma senhora que, quando ela estudava com a gente, logo no começo, ela assistia televisão na casa dela e ela via os espíritos assistindo televisão com ela. E ela falou, nunca estou sozinha vendo televisão. Quer dizer, isso é... Ela tinha uma vidência, né, do mundo espiritual. Isso, mas não tem nada a ver com o que a gente está falando dupla vista. Kardec faz um comentário aí sobre essa questão. Em tempos de crise e de calamidades, as grandes emoções todas, as causas, enfim, de superexcitação moral, provocam, às vezes, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência nos dá, em presença do perigo, o meio de conjugar. Todas as seitas e todos os partidos perseguidos oferecem numerosos exemplos a respeito. Então, o que acontece? O corpo ele entra numa determinada situação que ele acaba dando margem à pessoa ver além da visão física, além dos olhos. Eu arriscaria até dizer, apesar de não estar aí, também não é meu ramo, eu arriscaria dizer que até um alucinógeno pode causar alguma coisa parecida.
coloca o organismo, o corpo, em determinada situação, que ele passa a ver coisas. Que, claro, que um alucinógeno também acaba misturando as coisas pessoais, tudo, e aí eu conheço uma pessoa que diz que tomou um chá de margarida voadora e ele conversou com o diabo, né? É uma condição que ele, mas na cabeça dele, né, do jeito que ele entendia as coisas, mas ele estava sob a influência de um alucinógeno, né, que era aquela flor lá que deixava as pessoas alucinadas, né? Mas então, voltando aqui para essa pergunta, a condição do que está acontecendo assim, pode expor a pessoa a ter a emancipação da alma e pode ter a dupla vista. Tá? É isso que Kardec, que os espíritos falam, e que Kardec depois reforça. E diz até mesmo que pode ser até que seja coisa que a providência nos oferece para melhor administrarmos isso, para melhor a gente resolver essa situação momentânea. Né? As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência disso? Essa resposta é muito interessante. Nem sempre. Para elas, é coisa inteiramente natural. E muitas dessas pessoas acreditam que se todos se observassem nesse sentido, perceberiam ser como elas. Nós temos como referência nós. Então, a gente acha que todo mundo pode fazer o que a gente faz. Qualquer que seja a coisa. Vocês não têm, assim, um pouco disso, assim, todo mundo é capaz. Se eu vejo espírito, todo mundo vê espírito. Porque é normal, para mim é normal, então deve ser normal para todo mundo. E não é. Então, aquele que é dotado de dupla vista, ele tem consciência daquilo, ou não, mas ele acha que aquilo é do dia a dia dele, é natural. E ele acha que as pessoas também são iguais. Também tem a mesma dupla vista. E agora as últimas perguntas, né, dessa nossa sessão aí de hoje. Poder-se atribuir a uma espécie de dupla vista a perspicácia de certas pessoas que, sem nada terem de extraordinário, julgam as coisas com mais precisão do que as outras? Então, é assim, aquele negócio. Pô, mas tem gente que é esperta para, sei lá, para negócios, outra esperta para um jogo, né? Outra é esperta para... Esperta que eu digo assim, que tem uma... como eles chamam de perspicácia, né? Então, ele pode... É dupla vista? Poderia ser dupla vista. Habilidade. É isso, habilidade. Então. Aí, ele fala, é sempre a alma que irradia mais livremente e julga melhor que sob o véu da matéria. Então, ele está dizendo que é mais ou menos isso mesmo, porque se a alma irradia, se ela está tendendo à emancipação, ela tem uma visão melhor, uma percepção melhor do que está acontecendo à volta dela. E pode se dar bem em algumas coisas. Tem gente que, a gente já viu isso, ainda mais aqui em Las Vegas, tem gente que vive do jogo. Por quê? Porque tem essa habilidade de jogar. E nem ele sabe direito explicar. É um mecanismo na cabeça dele lá, todo um raciocínio mais rápido que o normal, ou até mesmo essa expansão aí, né, da alma, e que pode melhor ver a situação. Então, eles estão indicando que sim, é alguma coisa que pode ser. Agora, vamos ver a 454. Essa faculdade pode, em certos casos, dar a presciência das coisas, ou seja, saber de antemão? Sim, ela dá também os pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade, e o mesmo indivíduo pode ter todos os graus ou não ter mais do que alguns. Então, é uma escala, né? E ele pode, dentro dessa escala, se for mais aguçada, ele pode ter pressentimento, sim. É como uma leitura do futuro. Então, a dupla vista, ela permite isso, que possa antever o futuro. Bom, como falei, aquelas eram as últimas transparências, né? Tem alguém? E
Não, mas deixa eu só terminar aqui, velho. Já. Então, nós vamos estar falando na próxima reunião, isso se a gente não voltar, se a fala de tirar algumas dúvidas, eu posso anotar aqui, a gente vai falar a respeito, porque, como foi falado, o nosso interesse é entender. Por isso que a gente está vendo linha por linha. A gente não está fazendo resumo, não está fazendo conclusões sobre só, e traz aqui e a gente fala sobre isso. A gente está realmente estudando o Livro dos Espíritos. Então, nós vamos entrar agora no resumo teórico, que é o item 455, esse agora que eu digo na próxima reunião, caso a gente não volte a falar de algum ponto aqui, né? E eu gostaria de pedir que fosse como uma lição de casa, né? Que a gente lesse esse resumo teórico, o estudasse, né? Eu tirei aqui, eu separei desse resumo uns poucos parágrafos. Então, a gente vai voltar a falar deles, mas olha, já antecipando e aproveitando para a gente poder tratar desse tema aqui. A emancipação da alma, quem tiver aí o Livro dos Espíritos, vai ver a 455, a questão 455, os últimos parágrafos. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília, ou seja, a pessoa está acordada, e produz o fenômeno designado pelo nome de dupla vista, que dá aos que o possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites dos nossos sentidos. Ou seja, a pessoa está aqui, a visão nossa, vocês podem até olhar agora, tudo que vocês estão olhando aí em volta de vocês, tem um limite, é a parede, é a janela, enfim, é o que tiver de obstáculo. As 4 paredes. Então, vocês estão vendo as 4 paredes, o teto, o piso. Então, esses são os limites dos nossos sentidos, audição, né? E também visão. E sentido, né? Que toca também. Eles percebem então, essas pessoas têm capacidade de ir além disso aí, além dessas 4 paredes. Eles percebem as coisas ausentes por toda parte, até onde a alma possa estender a sua ação. Então, é uma esticada de olho muito além da capacidade visual, porque não é mais o olho que está vendo, é a alma. Então, é ela que está tendo uma percepção maior, e ela vai também ter um limite para ela. Ela pode ir alguns quilômetros, pode ir muitos quilômetros, mas não pode sair do país, desculpa, do planeta, né, por exemplo. Então, tem uma limitação. Não estou falando que todo mundo vai saber que tem gente que consegue até sair daí, mas vem, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. Oi, Fernanda, pode falar. Essa limitação tem a ver com a questão moral ou não? A pessoa ela pode ir até, sei lá, estender o caminho dela, né? Mas eu não sei se tem alguma coisa a ver com... Olha, Fernanda, baseado no que a gente estava falando aí, que a Ana Paula levantou, sim, porque é mais ou menos como nós, quando espíritos, assim, desligados do corpo, a gente pode ir até determinados mundos, por exemplo. Então, tem mundo que a gente não tem acesso. Por quê? Porque o nosso nível evolutivo, a nossa moral não permite, não nos dá essa capacidade. A dupla vista, por equivalência, por comparação, também deve ser a mesma coisa. A gente não pode ir além do que a gente tem como limite moral, né? Os acessos, eles estão limitados à capacidade da dupla vista, mas também que o que está limitando é essa limitação moral. Eu acredito. Como ele fala aqui no 448, né?
O exemplo que ele dá aqui, que nos mundos menos materiais que os vossos, os espíritos desprendem-se mais facilmente e entram em comunicação apenas pelo pensamento. Eu acho que é por aqui, a ideia é essa, né? Como o exemplo que ela deu. Exato. Então, Uhum. eu não tenho dúvidas que a moral está sempre nos limitando, sempre. Limita uma série de coisas. Até o desencarne nosso, quando chegar lá, aquele momento de, sabe, que a gente está meio atrapalhado e tal, se aquela perturbação em seguida ao desencarne, se a nossa moral é elevada, tudo, a gente chega lá com outra disposição. Rapidamente a gente se ambienta. Agora, se minha moral é muito baixa, ou eu não tenho ainda o nível moral, desencarno, devo ir para algum lugar de sofrimento, de dor, enfim. Uhum. Tudo tem, eu estou dando um outro exemplo, que não tem nada a ver com a dupla vista, mas que a nossa moral é um limitante, ou ainda abre portas para outros níveis, né? Outras, né? Uhum. Certo. Então, só seguindo aqui no que diz respeito à dupla vista, tá? Então, ele vê como uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista, o estado físico é sensivelmente modificado. Os olhos têm qualquer coisa de vago, olhando sem ver, e toda a fisionomia reflete uma espécie de exaltação. Então, é claro, a pessoa está aqui, está olhando, está vendo lá, ela está manifestando o que está vendo. Então, com exaltação, o olhar está meio vago, por quê? Porque não está olhando aqui, né? Está olhando, a gente fala aquele, olhando para o infinito, né? A pessoa está meio parada com os olhos, assim como ele falou, aquele olhar vago, né? Constata-se que os órgãos da visão são alheios ao fenômeno. Olha que interessante, não tem nada a ver. Ali ele não está olhando com os olhos, está totalmente alheio. Ao verificar-se que a visão persiste mesmo com os olhos fechados, que é aquilo que a gente falava do travesseiro, né? Tendo a dupla vista, pode pôr o que for, pode pôr o capuz, tudo que não precisa, porque quem está vendo é a alma e não os olhos. Esta faculdade se afigura aos que a possuem tão natural como a de ver. Consideram-na um atributo normal, que não lhes parece constituir exceção, que é aí que tem aquela questão que é falado aí, né? A pessoa acha que todo mundo tem aquilo. Se ele tem, todo mundo deve ter a mesma coisa, quando não é assim, né? O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira, cuja lembrança se torna cada vez mais vaga e acaba por desaparecer como a de um sonho. Como a gente tem qualquer experiência na nossa vida, qualquer coisa que aconteça, ou a gente pode reter, ou a gente se esquece. Pô, você lembra que você me mostrou? Não, não estou lembrando. Mas não, você mostrou, foi no dia tal, tem a fulano perto, descreve toda a situação. Desculpa, eu não me lembro. Do mesmo jeito que a gente não se lembra de alguma coisa, também acontece com a dupla vista. E, finalmente, o poder da dupla vista vai desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Então, tem uma gradação também. Tanto pode ver com clareza, como na mediunidade, o vidente. Tem vidente que vê cor da roupa, detalhe, o botão, a cor do botão da camisa do espírito, né? Espírito, tem gente que vê um vulto, só sabe dizer que é um espírito inferior ou mais elevado pela coloração, assim, um mais escuro, outro é mais brilhante. Outro tem só uma percepção de que passou alguém por perto. Opa, tive a sensação que passou alguém aqui. E não era coisa boa. Então, são níveis de percepção. Então, do mesmo jeito que na mediunidade se tem essa evidência clara ou confusa, ou difusa, na verdade, também tem na dupla vista. Pode ser muito claro, nítido, como pode ser muito vago. Por isso que eu perguntei sobre você ver a carteira de trabalho, né, dentro da gaveta. Lembra disso? Então,
como é que você via? Via claramente ou via assim, sem muitos detalhes? Então é isso, cada um tem, como diz um estudioso sobre isso, esse mesmo Adilson Mota, não existe um que tenha vista dupla igual ao outro, não existe um sonâmbulo que seja igual ao outro, não existe um que se emancipe, né, a alma igual ao outro. Tem gradações, né? Aí, finalmente, no estado rudimentar, ela dá a algumas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de segurança nos seus atos, a que se pode chamar a justeza do golpe de vista moral. Mais desenvolvida, desperta os pressentimentos, e ainda mais desenvolvida, mostra acontecimentos já realizados ou em vias de realização. Então, esse da dupla vista, ele pode ver não somente o que está acontecendo agora, mas mais apurada essa percepção, ele pode antever o que vai acontecer. Olha que coisa, né? Então, é uma coisa bastante interessante, mas vai saber se isso... Bom, deve ter pontos positivos e negativos para aqueles que têm essa habilidade aí, né? Bom, então, eu acabei de ler esses últimos parágrafos aí do resumo teórico, e nós temos uma carta mediúnica para ler, mas antes eu queria ouvir um pouquinho o comentário, vamos ver quantas... A Ana Paula está com a mão levantada e a Sandra também. Mas, deixa eu ver pela ordem, quem levantou primeiro. Sandra, você pode falar? Oi, Luiz. Sim, tá, sua mão está levantada aqui. É da outra vez ou é nova? Outra vez. Ah, então tá bom. Foi da outra vez. Então, se puder abaixar. Ana Paula, você está com a mão levantada. Pode falar. Não, também a minha era da outra vez. Então... Tá. Vocês me confundem mais do que... A dupla vista. Estou brincando aqui. Vocês acham que a gente pode seguir ou a gente vai explorar mais? O que vocês gostariam? Eu sou... Acho que a semana que vem a gente deve continuar esse assunto mesmo, porque vamos ver o resumo teórico ali, né? Mas vale a pena. Eu acho que a gente podia explorar mais um pouquinho. Por mim. Estou falando por mim. Olha, não sei. Tá muito bem. Eu vou trazer, então, mais algumas coisas para poder ficar bem claro na próxima semana. Estou vendo aqui que tem várias observações que foram escritas. Enquanto eu falava, eu não estava lendo, né? E agora estou vendo que tem bastante também, então... Legal, a Sandra tinha medo antes, mas depois, agora com o estudo, não tem mais. Legal, Sandra. Eu tinha medo mesmo, viu? E como eu sempre sonhei muita coisa, né? Eu tinha medo de ver, mas agora... Estou até andando para casa aqui, porque aqui já é mais de meia-noite, né? Vim aqui para a cozinha pegar umas coisas, deu fome, né? E antigamente eu ia ficar encolhida lá na cama, não ia levantar nem a pau. Ainda mais tendo essa conversa que a gente está tendo, né? E aí a Inês falou sobre a Gênesis, vamos ver isso aí também para trazer a semana que vem. eu posso fazer só um comentário? Claro que pode. Então, nesse comentário que a Inês colocou aqui, ela tirou da Gênese, daquele capítulo dos fluidos, né? E daí fala aqui, o perispírito é um órgão sensitivo do o perispírito é um órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este percebe as coisas espirituais. Então, para mim, eu não sei se para os outros também, mas para mim foi essa frase que esclareceu, de certa forma, aquele ponto que eu tinha antes de dúvida. Porque se eu tenho um perispírito que já tem um certo grau de evolução, então, naturalmente, ele vai abraçando certos limites a mais do que um espírito menos, vamos dizer assim, evoluído. Né? Então, independente do local onde eu estou encarnado, a minha evolução continua a mesma. Então, portanto, eu vou exercer essa visão, vamos dizer assim, essa perspicácia ou essas sensações de maneira mais tangente, né? De uma maneira mais pontual, né?
a gente exerce muitas vezes essa dupla vista de uma maneira muito relapsa, né? Ou então muito, que nem você tinha falado, intermitente, né? Ou seja, eu estou num perigo iminente, alguma coisa está acontecendo e eu tenho uma certa visão de que, olha, eu não devo ir por esse caminho, é melhor eu ir por outro caminho. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Ou então, você consegue enxergar um pouco longe, né, daquele caminho do que você está acostumado a enxergar. Percepção também de certos lugares, não é que eu estou recebendo alguma comunicação, não é nada disso, é simplesmente porque eu estou sentindo que aquele lugar não é o ideal para eu entrar, né? Então, eu acho que a gente não consegue identificar mesmo, a nossa evolução ela é muito primária, então por isso que eu sempre me reporto a um espírito mais evoluído para tentar entender esses conceitos. Mas com essa frase aí que a Inês tinha mandado, então para mim fez sentido. Agora eu não sei se o meu sentido não está muito sentido. Vocês acham que podem assistir uma palestra de uma hora e pouquinho desse Adilson Mota? É uma palestra que eu peguei ela, o final, foi no dia 1º de outubro. Eu perdi, eu queria ter visto, perdi, e ele é um estudioso disso, é muito interessante. Eu gostaria, eu mando o link para vocês, deixa eu só anotar quem está aqui, né? Vou tirar uma foto aqui. Todo mundo, não. Não, é que todo mundo muita gente, então, no fim vai acabar. Deixa eu Esse ver. Adilson Mota, ele é espetacular, gente. Ele estuda muito sobre isso. Eu vou mandar para vocês, para cada um de vocês que estão aqui, o link, tá? E percebam, tem muito a ver, vai tirar, talvez até reforce alguma coisa, ou talvez tire dúvida, ou gere outras dúvidas, não sei, mas a princípio não. Vocês vão ver até uns exemplos que ele dá, né, de pessoas que ele encontrou ao longo do tempo, com vista dupla, enfim, pessoas até, porque não é só exatamente sobre vista dupla, mas sobre sobre a emancipação sobre esse capítulo da alma. Tá? E talvez eu mande até de um outro cara de Brasília, que também deu uma palestra interessante, essa seja um pouco mais curta, de uns 40 e poucos minutos, 45 minutos. Mas até a segunda que vem dá para Isso, ouvir, explorem né? isso e a gente pode até discutir em cima do que ele falou. Se vocês puderem até anotar aquilo que achar conveniente e tudo, o que gera dúvidas, enfim. Luiz, eu marquei todo mundo que está presente aí, eu mandei no seu WhatsApp para ficar mais fácil para te ajudar. Obrigado. Eu acabei de tirar uma foto aqui também, mas obrigado. Tá bom. Vocês vão gostar. Ainda hoje eu vou mandar para vocês, tá? Essa palestra, as duas. Quer dizer, uma não sei se eu ainda acho, porque é uma de alguns anos atrás, mas essa é bem recente que eu queria ter assistido e perdi. Mas vai ver isso aí. Bom, hoje nós não vamos conseguir ler a carta, tá bom? Mas fica para a próxima semana. 20 e 18? Porque às 20h30 a gente termina, né? Todo mundo tem que dormir. Tem gente lá no Brasil que está acordado há muito tempo. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? É livre, viu, pessoal? Algumas palavras de agradecimento, não precisa ser nada... Aguinha também, né, ô Luiz? A água sempre, Sempre. Acaba... Olha, pode ter certeza que essas reuniões nossas, elas só são benéficas, em todos os sentidos. Pode ter certeza, o nosso lar, as pessoas que estão com a gente, pessoas que estão até mesmo um pouco assim, digamos, para ser bem leve, tá? Chateadas com a gente, ver a nossa disposição para se melhorar, enfim. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para todos nós. Eu vou desligar meu microfone para que... Não, eu vou esperar primeiro quem que vai fazer a prece. Acho que eu vou fazer. Eu posso fazer também, Verinha, se quiser. Legal, você faz então, porque hoje você nem se mostrou.
Estava aqui pensando, cadê ela? Então faz a prece para a gente. Legal. Estou aqui. Então vamos elevar o nosso pensamento, sentindo a presença dos amigos espirituais e do nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, companheiro dos nossos dias alegres, mesmo quando não notamos a sua presença ao nosso lado. Esse irmão mais velho, que também nos socorre, nos ampara nos nossos dias tristes, quando, na maioria das vezes, em uma prece com o coração entristecido, é a Ele que recorremos. Precisamos, meus amigos, manter o hábito do pensamento elevado, das nossas preces mais sinceras, em todos os momentos da nossa vida. A nossa caminhada nessa encarnação, meus amados, é uma estrada com desafios. Ora, caminhamos como se estivéssemos escalando montanhas. Outras vezes, sentimos que parece que tudo corre numa ladeira. Outras vezes, caminhamos reto, como sem rumo. Outras, existem tantas curvas que podem, às vezes, nos deixar perdidos, sem a visão, na certeza de uma reta a caminhar. Contudo, em todos os desafios que galgamos aqui, Jesus está conosco. O amparo do Mestre nunca falta a nenhum de nós. Devemos, meus amigos, manter dentro de nós a luz que Jesus tanto nos ensinou a deixar brilhar. Porque então teimamos em colocá-la debaixo do alqueire. Vamos nos esforçar com o coração na nossa reforma, porque precisa ver de lá as mudanças que queremos no mundo, as mudanças que queremos no outro. Primeiro, meus amigos, devem vir do teu próprio coração. É muito fácil nos perder no caminho, é muito fácil esquecer do Mestre quando estamos embriagados de êxtase, de alegrias, festividades e celebrações, porque ali a dor não incomoda, a dor não se faz presente. Porém, se temos esse momento de alegria, devemos agradecer por todas as bênçãos que recebemos em nossas vidas. Tudo nos é dado para a nossa felicidade, inclusive os dias mais duros. É através deles que iremos crescer, saindo da nossa infância espiritual. Por isso, não vamos desanimar. Eu sei que existem muitos corações aflitos, tristes, e o Mestre Jesus também sabe, mas jamais estão sozinhos. O bom ânimo jamais deve faltar a nenhum de vocês. Continuaremos caminhando por estradas retas, por estradas íngremes, por estradas mais fáceis, por curvas, qualquer que seja o caminho que a vida nos leva, mas a esperança, a alegria
O amor e o bom ânimo devem seguir conosco, porque nessa estrada, Jesus segue de mãos dadas com cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Interessante que esse espírito que falou através de você, Carol, ele falou mais ou menos o conteúdo da carta, né? Que nós vamos estar vendo na próxima semana. Então, acho que, não sei se estava consciente ou não, mas tem muito a ver com a carta lá. Mas, acho que ele queria que a gente ouvisse essa mensagem hoje mesmo. Sim, mas vocês vão ver na próxima semana. Com certeza vai estar gravado aí na memória de vocês vão ver o conteúdo todo. Bom, então, uma boa noite, e na semana que vem a gente vai discutir essas duas, além do que a gente estudou, né? Pelo menos uma palestra, a outra eu vou ver se eu encontro, com certeza eu vou encontrar. E aí a gente discute os detalhes. Tá bom, pessoal? Uma boa noite, obrigado por toda essa participação aí, por tudo. Muito, muito bom. Beijo, gente. Gente. Boa noite.